Quer saber como que eu cheguei aqui? Vamos ali comigo que eu vou te contar uma história. Tá, a gente vai falar de história, mas para isso a gente tem que começar pelo começo. Em toda palestra de coach e investimento que você for por aí, você vai escutar aquela palavrinha mágica, storytelling, que eles falam como se fosse um grande mousse, uma coisa nova, que nunca foi vista antes. Mas na real, em resumo, é contar uma história. Basicamente, contar a história faz parte da essência humana. Na real, isso é uma coisa que está com o ser humano desde o início dos tempos. Na época das cavernas, já tinham histórias sendo contadas em cavernas, por meio de músicas, por meio de arte. Tudo que transmite conhecimento pode ser considerado uma história. Especificamente para a gente na comunicação, o storytelling ele tem a função de guiar o espectador para algo, um produto, um serviço, um sentimento, o que você quiser passar para a pessoa que está te assistindo. Para entender melhor como funciona o storytelling, tem algumas coisas que a gente tem que deixar definido de começo. Primeiro, a gente começa pelo contexto. Na sociedade atual, a gente é bombardeado por informação de todos os lados e o tempo todo. Então, é tanta coisa que fica difícil da gente decidir no que a gente vai se concentrar. Isso se torna um grande problema, porque o seu produto ele fica apagado no meio de tanta coisa que tem pra gente olhar. Então, o questionamento é, o que de diferente vai ter no seu vídeo? O que você vai fazer para prender a atenção do seu público? Sabe aquele anúncio no estilo meio Bia do Brás? Ô meu povo, vem comprar meu povo, olha o produto meu povo. Isso vai ter até ser engraçadinho no começo, mas não vai ser algo que vai prender o seu público. Não é isso que conquista. Tinha um cara chamado Francis Petit e ele dizia uma coisa que era assim: as faculdades, cursos e livros afogam-se em teorias, mas se esquecem de um fator fundamental para evoluir na vida, o fator humano. E é nisso que vale a pena apostar. Mas primeiro vamos desacelerar. A gente tem que voltar nos pilares fundamentais do storytelling. Eles são personagem, cenário, enredo e propósito. O personagem deve ser autêntico, bem construído e com motivação clara. Ele pode ser uma pessoa, o produto, a narrativa ou até mesmo a jornada do cliente. O cenário ou universo narrativo vai ser onde vai se ambientar. Ele dá o contexto e define como o personagem vai agir, como ele vai se influenciar pelo ambiente. O enredo é a forma como a história se organiza. Ele inclui o início, o meio e fim. E ele é o arco que prende a atenção do espectador para a história. O propósito é o motivo da história e ele deve ser muito claro, seja para vender um produto, entreter ou explicar alguma coisa complexa. Eu sou muito fã de comercial de cerveja, o que não faz sentido nenhum, porque eu não sou o público-alvo e eu nem sou muito fã de cerveja. Caraca, meu irmão, olha lá, escola, vamos ali pegar. Bora pegar, bora, peraí, cara. Tá muito longe, pô. Ei, ajuda a gente aí, vamos salvar. Perigo, tubarão. Quero medinho de tubarão. Vai morder dedinho. Arranca a perninha, vai. Bora pegar, bora pegar. Skol, um por todos e todos por uma. Aí, meu irmão. Mané. Se for dirigir, não beba. Depois que comecei a estudar comunicação, eu aprendi uma coisa e eu vou te contar um segredo. O comercial de cerveja não é sobre cerveja. Mas isso eu não estou inventando da minha cabeça e contando para vocês. Tem dois caras que falam sobre isso. O Alvin Sanoff e o Neil Postman diziam: comerciais de cerveja não são sobre cerveja. Na realidade, eles são sobre conexão masculina, são sobre atitudes relacionadas ao trabalho, eles são sobre atitudes com relação às mulheres. Isso, pra mim, no meu subconsciente, era muito doido. E se você parar pra pensar, até no consciente também é muito doido. E é uma coisa que realmente funciona, porque você primeiro vende uma ideia para depois vender o produto. Vale um adendo que esse tipo de storytelling ele só é possível pelo entendimento do seu público e do seu produto. Então, o que o seu público gostaria de alcançar, o que o seu público gostaria de ter e o que o seu produto pode oferecer a esse público. Seguindo nesse mesmo exemplo da cerveja, de ir atrás do desejo do seu público, a gente também pode chegar em outros produtos. Por exemplo, os carros, eles vendem esportividade, virilidade. Já as joias vendem status social, poder, chiqueza. Mas aí se você for para alimentos, geralmente vai ser saúde, qualidade de vida. E assim segue em vários outros nichos. Outro recurso que a gente pode utilizar é o ritmo. Por exemplo, se eu coloco uma música de ação, começo a acelerar a minha fala, fecho a imagem, coloco cortes rápidos, a cena fica muito mais intensa. Mas se eu falo mais devagar, num tom mais calmo, coloco uma musiquinha de jazz no fundo e relaxo a minha postura, não fica tudo mais calmo, tudo mais tranquilo? Outra coisa que influencia bastante é a luz. Dependendo da luz que eu fizer, muda completamente a vibe do ambiente. Se eu coloco essa iluminação mais por baixo, assim, uma coisa mais fraca, fica uma vibe bem mais macabra. Em resumo, para o seu vídeo, você precisa buscar o máximo de recursos que você conseguir para passar o que você quer passar para o seu cliente. Vamos ver isso na prática? Tendo o cenário que a gente pensou em fazer alguma coisa meio Titanic. Primeiro a gente começou posicionando a escada, já que a gente ia gravar pelo ângulo de cima e eu precisava estar pendurada. Depois a gente veio com uma luzinha que a gente jogou na lateral, só para não ficar muito brilhoso, mas dá para dar uma iluminada.
A gente pegou uns LEDs com gelatina azul, a Laura tá aí mostrando, e o Henrique vai mostrar que a gente colocou gelatina azul no holofote do teto também. Com isso a gente foi lá e apagou as luzes principais, pra gente poder ter uma atmosfera mais com o nosso controle. E aí eu me pendurei e a gente já fez os testes do vídeo pra ver como é que ia ficar. Como foi uma cena mais curtinha, a gente utilizou mais os elementos visuais, então a luz azul, o movimento da câmera pra simular o mar e o ritmo da música. E foi isso, esse foi o nosso resultado, gente. Beijos!